Olá, meus amigos, que bom estar mais uma vez com vocês aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para aprendermos um pouco mais sobre a vontade de Deus e aquilo que Ele quer para a nossa vida. Eu sei que nós estamos numa jornada ao longo do livro de Daniel, se fosse uma corrida de Fórmula 1, quando nós estudamos o capítulo 10, entramos na última volta, o último bloco profético do livro de Daniel. E agora nós estamos já no finalzinho, na metade final desta volta, estudando Daniel capítulo 11. Eu espero que você tenha lido Daniel capítulo 11 ao longo da semana para aprender um pouco ou para tirar as suas próprias conclusões. É sempre importante que ao estudarmos um texto, um livro bíblico, é preciso antes de fazer, de, é, de ouvir os comentários de um pastor ou ler os comentários feitos por alguém, um especialista na Bíblia, você deve estudar primeiro o texto sozinho, tirar as suas próprias interpretações, suas próprias conclusões e ir fazendo o seu próprio estudo. Depois que você remove todas as suas ideias do texto, né? Você retirou do texto todas as suas ideias e colocou essas ideias no papel, apresentou ali, eu entendi isso, não entendi aquilo, e fechou todo o seu estudo sobre o texto. Aí sim você deve ir aos comentaristas, aos especialistas, aos pastores, para tentar ver se o seu entendimento do texto tem ligação com o entendimento que esses especialistas apresentaram, para que você não vá ao texto já influenciado por alguém que fez uma interpretação anterior à sua. Esse é um ponto importante, né? Então, a ideia principal desses estudos é que você consiga ir ao texto antes de ir aos especialistas, né? Que você estude o texto antes de ir aos especialistas. Mas Daniel apesar de ser um livro pequeno, tem 12 capítulos, é um livro que ele consegue dialogar com toda a Bíblia, com todos os temas bíblicos, com toda a temática bíblica, né? E Daniel, ele vai aqui apresentar no capítulo 11 uma releitura das profecias feitas no capítulo 2 a Nabucodonosor, no capítulo 7 feita ao próprio Daniel e no capítulo 8 feita também a Daniel. Ele vai mostrar essa releitura com o foco. Se a gente pegar ali a estátua do capítulo 2 para ser a nossa referência, o foco, a parte que ele vai manter a discussão do início até o fim do livro, até o fim do capítulo 11, são os pés da estátua, o reino dividido. E ele vai discutir profundamente os temas ali do reino dividido dos pés da estátua de Daniel. Então, vamos aqui para o estudo de Daniel capítulo 11. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para me fortalecer e animar. Veja, Dario o Medo, ele governou o primeiro ano dos persas na Babilônia. Ele era uma espécie de corregente da Babilônia, junto com o grande rei da Pérsia, Ciro, né? E ele vai, enquanto Ciro cuida do império, parece que Dario cuida da Babilônia. Esse Dario Medo não é o mesmo Dario I da Pérsia, que é um grande rei da Pérsia que estabelece um sistema administrativo, um sistema monetário para todo o império. Esse Dario parece ser um corregente junto com Ciro ali na Babilônia. E é importante essa datação, porque agora a gente sabe que o foco de Daniel, obviamente, não vai mais se ligar à Babilônia, já que a Babilônia não é mais o império que está dominando. Agora é o Império Medo-Persa.
Então Daniel não vai mais tratar da Babilônia no capítulo 11, justamente porque a Babilônia já passou. Não faz sentido, agora que um reino passou, tratar dele. Ele vai tratar da Pérsia em diante. E é muito interessante a forma como ele vai tratar a Pérsia. Ele vai falar no capítulo 2, no verso 2. Capítulo 11, verso 2. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. E aqui a gente tem algumas importantes informações, né? A primeira informação é que os 3 reis se levantarão na Pérsia. Que reis foram esses? Depois de Ciro, ainda haveriam 3 reis, né? Então, depois de Ciro, nós tivemos o Cambises, importante rei da Pérsia, manteve o império. Você tem Dario I, esse sim persa, que faz toda uma união monetária no império, que vai ali melhorar a administração do império, regulamentar a administração do império. Dario I também é um importante rei da Pérsia, um importante governador da Pérsia. Depois nós temos Xerxes I. Xerxes I é famoso na Bíblia porque é o mesmo rei que no livro de Esther é chamado de Assuero. É o rei também que faz ali a investida contra os 300 de Esparta nas Termópilas, né? E ele vai voltar derrotado dessa investida, apesar de nenhum dos 300 ter sobrevivido. Ele não vai ter forças para avançar sobre a Grécia por conta da atuação dos 300 de Esparta, né? Não sozinho, eles lutaram com alguns aliados, mas os guerreiros mesmo eram eles, os 300. E aí, depois de Xerxes, veio um quarto rei, mais rico e poderoso do que todos os outros. Esse foi Artaxerxes. E Artaxerxes realmente foi um rei muito rico, muito poderoso, que ali as colônias gregas ele conseguiu dominar, né? E ele se tornou muito forte. Mas o Império Persa vai acabar, e mesmo com toda a força de Artaxerxes, depois que Artaxerxes deixa de governar, a Pérsia vai entrar em declínio e ele vai deixar de governar. Mesmo assim, quando os gregos derrotaram os persas, é importante frisar, era difícil imaginar uma vitória grega sobre os persas. É interessante pensar isso. E mesmo assim, Daniel, 200 anos antes, já havia comentado, tanto no capítulo 8, como agora no capítulo 10, que os gregos seriam superiores aos persas. E isso mesmo na época de Alexandre, 200 anos depois de Daniel, era inimaginável. Mas olha o que ele vai falar. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio. Domínio já nos faz lembrar do reino de bronze da estátua, que tem domínio, do leopardo no capítulo 7 de Daniel, que também tem domínio, e agora no capítulo 11, esse rei que se levanta depois do quarto rei da Pérsia também tem domínio. Então você vê, já há uma ligação entre eles. E vamos lembrar que o leopardo está ligado ao bode do capítulo 8, e o bode do capítulo 8 é claramente denominado como Grécia. Então aqui nós já estamos falando dos gregos. E se levantará esse poderoso rei, ele terá domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, lembra do chifre que estava no meio dos olhos do bode, no capítulo 8? No auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos. Lá no capítulo 8, no auge do seu poder, o chifre que estava no meio entre os olhos do bode, esse chifre foi partido no auge do seu poder, e cresceram 4 novos chifres para 4 direções dos ventos. Então aqui
mais uma vez, Daniel está fazendo uma referência ao bode, que é a Grécia, ao seu primeiro rei, que foi Alexandre. Alexandre o Grande, apesar de macedônico, ele vai transferir todo o seu governo para a Grécia. E aí, Alexandre, no auge do seu poder, como já expliquei na nossa discussão sobre o capítulo 8, no auge do seu poder, aos 32 ou 33 anos de idade, inexplicavelmente, Alexandre vai morrer, né? Até hoje é um debate entre os historiadores por que Alexandre morreu tão novo. Será que ele foi envenenado? Será que ele sofreu um coma alcoólico? Será que ele estava doente da sua investida à Índia? Será que ele foi assassinado? Até hoje é uma incógnita, né? Essa morte precoce de Alexandre. E Alexandre, então, depois de Alexandre, no ano 300 antes de Cristo, a situação do império que Alexandre deixou era a seguinte: a Europa havia sido dividida, a parte europeia, né, do Império de Alexandre havia sido dividida entre Cassandro e Lisímaco, né, dois generais de Alexandre. Então, uma parte da Europa ficou com Cassandro, outra parte ficou com Lisímaco. O Egito ficou com Ptolomeu e a região da Babilônia ficou com Seleuco. Então, esses quatro generais de Alexandre dividiram o Império de Alexandre de fato em quatro partes, que não eram nem chegavam perto do poder que Alexandre tinha. E agora eles vão brigar entre si, né? Eles vão brigar até que uma força externa, mais poderosa do que todos eles, aos poucos vai conquistando cada um deles, né? Que essa força a gente sabe pela história é Roma. Então, aqui parece que Daniel faz um resumo do que é na estátua de Daniel capítulo 2, a parte de bronze, a parte de prata, aliás, lá no Império Persa, a parte de bronze. E agora, depois que ele vai falar sobre isso, né, ele vai falar que o governo não passará para a sua posteridade, ou seja, o governo não ficará com os gregos, nem mesmo o poder com ele que reinava, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. E aqui parece uma clara referência a Roma. Depois do império de ferro ali, das pernas de ferro da estátua, né, que é esse governo que não é de origem grega, agora nós teremos uma briga entre o reino do sul e o reino do norte no capítulo 11 de Daniel. E a partir do verso 5 até o verso 45, veja, são 40 versos, Daniel se concentrará nos pés da estátua, que é aquele reino dividido do ferro misturado com barro. Ele vai dividir esse reino em duas partes, o sul e o norte. E diante dessa divisão, e existem claras referências aqui no livro, qual parte significa o quê, mas ainda assim é símbolo em cima de símbolo. O livro de Daniel apresenta o tipo de profecia que é a profecia apocalíptica, portanto é uma profecia simbólica, e a gente deve tentar interpretar esses símbolos que são apresentados aqui. Ele vai colocar o rei do sul em oposição ao rei do norte. Então vamos tentar entender. Eu vou ler alguns versos aqui, só para a gente tentar entender o que é cada um. O rei do sul será forte, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão uns com os outros. A filha do rei do norte casará com o rei do sul. Veja a questão do casamento aqui, que já é uma questão que nos indica aos pés da estátua, que fala também de casamento, né? Eles tentarão se unir por casamentos, né? Mas não conseguirão.
Então, a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para estabelecer um acordo com eles. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas, em algum lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do norte, entrará nas suas fortalezas, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o rei do sul, mas voltará para sua casa. Olha, é muito fácil a gente tentar encaixar esses é, o rei do norte e o rei do sul aos sucessores de Alexandre, porque existia de fato os dois principais generais de Alexandre que ficaram com maior parte do território e poder de Alexandre, foi Ptolomeu e Seleuco. E Seleuco ficou com a parte da Babilônia, Ptolomeu com o Egito, e eles de fato brigavam muito, né, principalmente ali pela região da Palestina, porque era o caminho de transição entre um povo e outro. Mas existem alguns elementos que nos indicam que não é bem assim. Por quê? Tentar interpretar a profecia apocalíptica com o jornal na mão vai trazer erros graves de interpretação. Eu não posso pegar, morreu um governante do país tal, agora vai acontecer o que está na profecia do Apocalipse, capítulo. Não posso pegar o jornal e fazer esse tipo de interpretação. Eu também não posso pegar o jornal e falar, morreu o líder religioso de tal igreja, e aí agora vai acontecer, agora vai vir as bestas do Apocalipse, agora vai. Não dá para fazer esse tipo de interpretação. Eu tenho que pegar a Bíblia e deixar que a Bíblia interprete a si mesma. E aí eu quero aqui trazer com vocês algumas referências que a Bíblia faz ao que é norte e sul. A primeira questão entre norte e sul é que quando a Bíblia apresenta os dois juntos, ela apresenta de forma a falar sobre uma totalidade de um território ou a totalidade do próprio planeta. Veja o que está em Salmo, no Salmo 89, verso 11 e verso 12. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e sua plenitude. Então aqui ele apresenta o céu, a terra, o mundo e a plenitude. Tu os fundaste, o norte e o sul os criaste. Veja que nesse salmo é apresentado o norte e o sul como equivalente à plenitude da terra, à totalidade da terra. Veja um outro momento, Ezequiel capítulo 21, verso 3 e 4, em que está escrito assim: Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude. Isso foi o Salmo. E aí em Ezequiel está escrito assim: Dize a terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que estou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti tanto os justos quanto os perversos. A minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até o norte. Então aqui sul e norte em Ezequiel é colocado como a totalidade do território de Israel. Sul e norte representam a totalidade da terra quando eles estão unidos. Mas o que pode ser sul e norte a partir de uma perspectiva isolada? O que é o norte e o que é o sul? Porque por que Deus separou esses dois ao invés de falar toda a terra, toda a terra? É porque o norte e o sul têm características
exclusivas, veja, o norte ele é demonstrado como o lugar onde vem destruição, onde vem morte, e é também o lugar que é apresentado como um lugar de usurpação de Deus, ou usurpação do lugar de Deus. Olha o que está escrito em Isaías 14:31. Tu, ó Filístia, toda deve tremer, porque do norte vem a fumaça. Ninguém há que se afaste das suas fileiras. Então ele está falando da destruição que vem do norte em relação para os filisteus. Olha, filisteus, fiquem tremem, porque agora está vindo do norte a sua destruição. Jeremias capítulo 1, verso 14. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então aqui ele também coloca o norte como um lugar de origem do mal. E ele continua apresentando outras questões do norte, a Bíblia continua apresentando outras questões do norte a respeito dessa destruição. Há também uma ligação entre o norte e a Babilônia, e a ideia de representação dessa tentativa de usurpação da função divina do norte é também apresentada pela Babilônia. A Babilônia se coloca no lugar de Deus. Nabucodonosor, diversas vezes no próprio livro de Daniel, tentou ser Deus para Daniel. Ele tentou no capítulo 1, aí no capítulo 3 tentou ser Deus para os amigos de Daniel. No capítulo 4, Nabucodonosor está orgulhoso como se ele fosse um Deus na Babilônia. E aí, somente ao final do capítulo 4, ele vai reconhecer que ele não é nada e que o Deus de Daniel, o Deus de Israel, é de fato aquele que estabelece reis, remove reis e tudo mais. Então, a Babilônia tem essa representação de se colocar no lugar de Deus, né? E só para a gente fechar com essa questão do lugar de Deus, eu quero lembrar de Isaías 14, verso 13, verso 13 e verso 14. Isaías capítulo 14, verso 13 e verso 14, em que está escrito o seguinte: Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui há uma clara referência do norte, de quem se coloca no norte, nesse sentido simbólico, é alguém que está tentando se colocar no lugar de Deus. Já o sul ele tem uma implicação um pouco diferente. Se o norte é a tentativa de se colocar no lugar de Deus, o sul é a tentativa de agir sem Deus. E aí a gente tem algumas referências bíblicas, né? Mas a que mais me chama a atenção é a ligação do sul, aqui no próprio capítulo 11, com o Egito. E antes da Babilônia atacar Judá, os profetas alertavam sobre as alianças que o povo de Israel iria fazer com o Egito, confiando mais no Egito do que em Deus. Para o povo de Israel, o Egito, ou o povo de Judá, o Egito viria em socorro dos israelitas contra a Babilônia, né? E aí os profetas falam: maldito o homem que confia no outro homem. Ou seja, aqui não tem nada a ver com negócios feitos no dia a dia ou coisa parecida, apesar de a gente saber que o ser humano não é uma criatura confiável. A gente também tem que entender que neste caso, nestes textos que falam maldito o homem confia no outro homem, não está realmente se relacionando ao nosso dia a dia, mas a falta de confiança que o povo de Israel tinha em Deus e no excesso de confiança que o povo de Israel tinha nos babilônicos. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Enquanto o norte era a tentativa do ser humano se colocar no lugar de Deus, o sul é a tentativa do homem agir sem Deus. De vez em quando,
a tentativa de agir sem Deus tenta fazer uma aliança com aqueles que querem agir no lugar de Deus. Esse tipo de aliança é colocado aqui no capítulo 11 como casamento. E aí eles vão tentar se unir, vão tentar dialogar, vão tentar conversar, mas num dado momento, um vai querer ter mais poder que o outro e vai ser rompido essa aliança e o casamento não dá certo. Mais para frente a mesma coisa, mais para frente a mesma coisa. Há quem diga que esses textos aqui, eles se referem ao governo de Antíoco Epifânio IV, porque a briga entre os Seleucidas e lá embaixo o Egito durou todo o período em que os romanos não estavam dominando o cenário mundial, né? E aí eles colocam Antíoco Epifânio IV, porque Antíoco Epifânio em um dado momento vai tentar atacar o Egito. Tem um general romano no Egito que vai humilhar Antíoco Epifânio IV no Egito. Ele volta e para tentar, como prêmio de consolação, ele vai invadir Jerusalém, vai profanar o templo, vai ali atrapalhar os rituais do templo, vai colocar um sacrifício de um animal considerado imundo pelos judeus dentro do templo. Então, Antíoco Epifânio IV vai realmente se tornar uma abominação para os judeus. Mas não podemos colocar, mais uma vez, essa é uma leitura de jornal aplicada ao texto bíblico. E por que nós não podemos colocar Antíoco Epifânio IV como sendo, por exemplo, o rei do norte que ataca o sul? Primeiro, o rei do norte é apresentado a todo momento como um rei poderoso, que no final do capítulo 11 vai vencer o sul. Isso não acontece em nenhum momento de maneira definitiva com os Seleucidas na Babilônia e os Ptolomeus no Egito. Eles não conseguem pôr um fim às suas disputas e os romanos é que vão atropelar tudo e pôr fim à disputa deles. Então, esse é o primeiro ponto. Antíoco Epifânio IV não se enquadra nessas características de ser um rei poderoso ao ponto de derrotar o sul, até porque os romanos não deixavam. Segundo ponto, que é importante, no capítulo 11, no verso 31, tem o seguinte: forças enviadas por ele do norte profanaram o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário e estabelecerão a abominação desoladora. Quando eu leio isso na minha Bíblia, ele tem uma nota de referência, fazendo cruzamento entre as passagens, falando onde mais fala da abominação desoladora. Uma dessas referências, aqui ele fala Daniel 9:27, Daniel 12:11, que a gente vai ver na próxima semana, e uma das referências é Mateus 24:15. Olha o que está em Mateus 24:15. Então vamos para Mateus capítulo 24, verso 15. Está escrito assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Ora, veja que Jesus aqui diz que o abominável da desolação ainda viria, está no futuro de Cristo. Cristo falou isso no primeiro século. Antíoco Epifânio IV, que é para quem muitas vezes as pessoas tentam aplicar esse texto, Antíoco Epifânio IV foi muito anterior a Jesus. Né? Nem precisaria ser muito, bastaria ser só anterior a Jesus. Mas Antíoco Epifânio IV foi muito anterior a Jesus. Portanto, aqui a gente pode ver que pela própria interpretação de Jesus sobre Daniel, ele não coloca a desolação abominável, a desolação ou a abominação desoladora. Ele não coloca.
essa desolação abominável no passado, aplicando essa desolação abominável ao antigo Epifânio, mas Jesus coloca no futuro. Portanto, segundo o próprio Jesus, a desolação abominável não pode ser Antíoco Epifânio IV. Não pode. Tá? Ela parece ser mais essa intriga que há ao longo da história daqueles que querem se colocar no lugar de Deus contra aqueles que querem se colocar em oposição a Deus, ou não querem Deus atuando na sua vida. Então, existe o norte, aqueles que querem se colocar no lugar de Deus. O sul, aqueles que querem atuar sem Deus, no lugar de Deus ou sem Deus. E às vezes nós somos levados por engano a pensar que devemos tomar uma posição de um lado ou do outro, porque essas coisas se apresentam maquiadas para a gente. Veja, imagina alguém que quer se colocar no lugar de Deus. Ele vai dizer que ele está fazendo a vontade religiosa, a vontade de Deus. Enquanto alguém que quer atuar sem Deus vai falar que todas as religiões e que todos os religiosos são gananciosos, mesquinhos, que tentam manipular as pessoas por poder. E aí você pensa, bom, eu vou ficar do lado daqueles que lutam contra a opressão ou do lado daqueles que dizem atuar em nome de Deus? E você fica sem saber qual lado tomar, qual decisão ficar, qual decisão ter. A questão é que tanto um lado quanto o outro são atuações do mal. São dois lados da mesma moeda. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele falou: o meu reino não é daqui. Essas disputas religiosas e políticas que existem na terra são disputas por poderes terrenos que não foram disputadas por Cristo. Cristo, ele pensava no reino celestial, na implementação da pátria celestial. E ele tentou chamar a atenção de Daniel, e parece que Daniel aqui no capítulo 11 começa a entender, mas ele não vai entender por completo, que Cristo, é claro que ele entende a importância dos governos terrenos, que ele vai entender a importância de boas decisões políticas. É lógico que Deus entende isso. Inclusive, nas leis de Israel existem leis referentes à política. É lógico que Deus entende isso, mas ele vai falar assim, isso pode ser importante, mas não é o mais importante. Daniel, você está preocupado com a política da terra aqui, em relação a Jerusalém, Babilônia, Jerusalém, Pérsia. Eu estou preocupado com o governo do universo. Eu estou preocupado com a salvação do mundo, do universo inteiro. E você está preocupado com reinos temporários. O que Deus está fazendo aqui, falando para Daniel desde o início? Ele está falando assim, Daniel, o reino de ouro, que é Babilônia, vai passar. O reino de prata, e através da ligação com todos os capítulos proféticos de Daniel, a gente sabe que é o reino da Pérsia, vai passar. O reino de bronze, e de novo com a ligação de todos os capítulos proféticos de Daniel, a gente sabe que é a Grécia, vai passar. O reino de ferro também vai passar. E o reino de ferro misturado com barro, esse reino vai brigar. O norte vai lutar contra o povo santo de Deus. O norte vai atacar o povo santo de Deus. Em dado momento vai parecer que o norte está vencendo o povo de Deus. Mas Daniel, esse reino, e é o que ele vai fechar aqui, ele vai concluir o último parágrafo desse capítulo falando isso. Esse reino também vai passar. E antes de chegarmos à conclusão desse capítulo, eu gostaria de ler um comentário feito por Jacques Ducan a respeito do norte e do sul, e essa disputa que parece fazer com que a gente tenha que escolher um lado e outro, esquecendo do lado de cima. Olha só o que ele vai falar. Eu vou fazer essa leitura desse comentário porque eu acho muito pertinente o comentário de Jacques Ducan
nesse sentido. Ele vai falar assim. Ele faz esse comentário no livro Segredos de Daniel, página 184. Ninguém mais acredita no reino de Deus. Veja, o reino de Deus, que deveria ser o mais importante, ninguém mais acredita. O pessoal está preocupado com norte e sul aqui no reino da terra, né? Achando que ou o norte ou o sul vai fazer a vontade de Deus. Não, o reino de Deus não é nem do norte nem do sul, nem do leste nem do oeste. O reino de Deus é de cima. E olha só, ninguém mais está preocupado. Cristo fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas o pessoal está preocupado com norte e sul, leste e oeste. Não está preocupado com o reino que vem de cima. Muitos tratam com complacência essa esperança dos primeiros cristãos, a própria essência do cristianismo. Muitos cristãos têm integrado em suas crenças ideologias humanistas e materialistas, em vez de olharem para a cidade de Deus que está por vir. Eles buscam construí-la aqui e agora. O enfoque mudou para o empreendimento humano. Hoje, a religião segue os passos das tendências sociais e existencialistas de justiça, amor, felicidade, que deixam Deus de fora. Encontramos isso na teologia da libertação dos países subdesenvolvidos e na dialética de Taylor Chaitin, que promete cantar os amanhãs. É também a dialética de Rudolf Bultmann, que limita a espera do reino de Deus à experiência da existência individual, eliminando assim Deus da arena da história. Essas ideologias já não definem o reino de Deus em termos de realidade histórica. Preferimos os termos mais elegantes da evolução, do progresso e da iluminação. A fé se torna mais realista. A Igreja nunca esteve tão envolvida politicamente como hoje. Desde a queda do comunismo, a voz da Igreja tem novamente se tornado audível nos países do leste europeu. Do mesmo modo, o existencialismo da direita do Ocidente capitalista tenta combinar religião e política. E ele vai falar no mais um curto parágrafo o seguinte: o Rei do Norte reúne todos os movimentos religiosos que, de algum modo, exercem poder político sob a capa de intenções piedosas, bem como todas as organizações que promovem o céu na terra, enquanto sepultam a esperança do reino celestial. Veja, a implementação do reino celestial não depende de mim. Eu tento, e todos nós deveríamos tentar, às vezes com sucesso e muitas vezes sem sucesso, ser um bom cidadão do céu aqui na terra. Mas, por melhor que eu seja, e não sou, ainda assim, o reino de Deus não será implantado pela minha atitude aqui na terra. O reino de Deus será implantado por ação divina. E é isso que Daniel coloca no último parágrafo de Daniel 11. Ele vai falar assim: no fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte, e o rei do norte arremetará contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Ou seja, finalmente o rei do norte vai vencer o sul. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão de seu poder. Veja, ele vai atacar a terra gloriosa e vai vencer. Eu acho aqui importante a gente parar só um segundinho para pensar assim, por que a gente não olha para as profecias e vê que às vezes o povo de Deus parece que não está vencendo, mas isso já estava predito. Entretanto, apesar da aparente derrota, no final
Olha o que vai acontecer. O rei do norte vai estender as suas mãos contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros, do ouro e da prata e de todas as coisas preciosas do Egito, dos líbios e dos etíopes, e eles vão o seguir. Mas serão perturbados por rumores vindos do norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muito. Armará as suas tendas nas planícies entre o mar e o glorioso monte, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Sabe? Chegará o fim do norte e do sul. Chegará o fim da atuação do mal na terra. Essa totalidade do mal sobre a terra vai acabar, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Esse fim não vai vir por ação de seres humanos, assim como a pedra no capítulo 2, ela é cortada do monte sem ação de homens, também o fim do mal provocado pelo sul, do mal provocado pelo norte, vai acabar, mas vai acabar sem a ação de seres humanos. É Deus que vai agir, é Deus que vai fazer, é Deus que vai finalizar com o mal tanto no sul quanto no norte. E aqui a gente fica, para finalizar, uma reflexão. O rei do sul, o rei do norte, o rei de ferro, o rei de bronze, o rei de prata e o rei de ouro, todos eles tiveram o seu início, tiveram o seu meio, e no caso do reino dividido, terá o seu fim. Mas, quando o fim de todo mal chegar, será estabelecido um reino eterno de Deus, o reino de pedra, o reino do Filho do Homem, o reino do Ancião de Dias. Esse reino jamais passará. Não importa em qual período da história humana você tenha vivido, o convite de Deus em todo o livro de Daniel é: participe do reino eterno de Deus. Faça parte desse reino. Esteja nesse reino. A Babilônia passou, a Pérsia passou, a Grécia passou, os romanos passaram. O reino dividido vai passar e é o último estágio da história da humanidade. Depois disso, o reino eterno de Deus vai ser colocado. Não importa onde você esteve na história, se você quiser participar do reino eterno de Deus, você pode. Basta se concentrar nele e deixar que as demais coisas sejam acrescentadas a você. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela esperança que o Senhor colocou no nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chama a atenção para o seu reino eterno. Por favor, Senhor, sabemos que muitas coisas nesse planeta são importantes para a nossa própria sobrevivência, mas sabemos que o mais importante é o reino eterno de Deus. Por isso, coloque a nossa mente concentrada nesse reino eterno. E sabemos que as demais coisas importantes para a nossa sobrevivência nos serão acrescentadas. Foi o que o Senhor prometeu. Por favor, cumpra suas promessas na nossa vida. Faça com que a gente tenha esse entendimento da importância do reino eterno de Deus. E nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.